Deus abençoe os nossos irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Fala, fala, Senhor, que eu ouço. Aleluia! Ouvir a palavra do Senhor é importante para todos nós e também vivenciar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Convido você para se colocar de pé mais uma vez. Vamos estar lendo mais uma vez a palavra do Senhor. Ruth. Vamos estar lendo o livro de Ruth. No seu capítulo 4. Ruth 4, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Ruth 4, do 13 ao 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Jeová, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te fará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamando-o de Obed. Este foi o pai de Ishá, Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Amém? Pode se assentar? Botou uma versão aí, um Ishá aí que não deu para traduzir não, irmão. Louvado seja Deus. Essa aí deve ser a King James, né? Essa versão é muito boa, mas ela traz umas palavras assim um pouquinho diferenciada. A Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Na Bíblia, na outra versão, ela só fala assim. Essa passagem aqui é bem conhecida de todos ou da maioria a respeito dessa história, uma história que começa linda e daqui a pouco a história com o tempo, vai se entristecendo, as pessoas vão sofrendo, pessoas vão morrendo e parece que o fim será esse, só de tristeza, não é? Só de morte, de decepção, de percas. E eu estava ali ajoelhado orando e falando com Deus, e me veio esse pensamento: o mais importante não é o começo, nem o meio, e sim o fim. Às vezes a gente começa alguma coisa numa empolgação tão grande e parece que vai ser sempre daquela maneira. Daqui a pouco alguma coisa acontece, as coisas não dão tão certo quanto a gente calculou e parece-nos que nós vamos perdendo aquele entusiasmo, evangelista Adriano. Parece que a gente vai ficando assim meio que, parece que não vai dar certo as coisas, não vai dar daquela maneira. E a gente que estava tão alegre, tão contente, tão contrito, achando que tudo seria do jeito que a gente programou, tudo daria certo. A gente começa a perceber que algumas coisas vão dando errado, ao ponto de acharmos que o fim será trágico. Desculpem a sinceridade, irmãos. Mesmo
mesmo a gente perdendo pessoas que a gente ama, o fim não será trágico. Dá para você entender como é a vida? A vida, ela não está escrita, a sua e a minha, em lugar nenhum. Nós estamos vivendo ela. Nós estamos vivendo essa vida. Hoje está bom, amanhã está melhor, depois da manhã não está tão bom assim, e nós vamos vivendo. A minha mãe que me gerou, me alimentou, me educou, me encaminhou nos caminhos do Senhor, me ensinou a ler a palavra, me ensinou a orar, me ensinou a respeitar as pessoas, a ter amor pelas pessoas, carinho pelas pessoas, a ter responsabilidade, a ser um homem de Deus, a ser um homem de bem, a ter caráter na sociedade e por onde eu for. Ela já se foi. Passando pela minha vida, veio a minha esposa, que está comigo aí. Eu peço a Deus que até o dia do arrebatamento, pode ser até agora, eu não sei, nós não sabemos o dia nem a hora. O que sabemos é que o tempo está passando e nós estamos cada vez mais conscientes de que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Mas enquanto não, estou eu caminhando com a minha amada esposa há 25 anos, que Deus me deu de presente, e junto com ela, minha filha Sâmara, que é outro presente de Deus. Estou falando de mulheres, né? Claro que tem o Abner também, que é meu filho querido e amado, mas como nós estamos falando de mulheres, passando pela minha vida, minha mãe, minha esposa, minha filha, e pela minha vida também já passaram outras pessoas, outras mulheres, minhas tias, avós, irmãs, e algumas estão conosco ainda, fazem parte da nossa vida. A importância que tem as mulheres na nossa vida é muito grande. E a importância de observar na palavra de Deus o cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Essa mensagem, essa passagem, fala sobre o que Deus faz quando realmente nós acreditamos nele. Quando tudo parece perdido, quando não se tem mais bens, não se tem mais filhos, não se tem mais marido, não se tem mais uma família, não se está na sua terra natal, parece que tudo acabou. Uma mulher que saiu da sua terra abençoada, saiu bem, cabeça erguida, agora volta frustrada, cabeça baixa. Mas quem acredita em Deus sempre terá um novo amanhã. Deus vai colocar pessoas em nossas vidas para nos abençoar. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Naquela versão diz que ela o tratou como se fosse a sua mãe. Para uma mulher que perdeu os filhos, o marido despachou as noras. Uma delas falou: realmente estou muito nova, eu vou continuar a minha vida por aqui mesmo. Vou voltar, quem sabe para o convívio dos meus pais, e ali nós vamos reconstruir a vida. E a outra não, falou: opa, aonde você for, eu vou com você. Você me deu o seu maior prêmio, o seu maior presente, que foi o seu filho. Infelizmente, morreu. Mas eu tenho uma dívida de gratidão com você muito grande. Onde você for, eu vou. O Deus que você servir, eu também vou servir. Se você passar fome, nós vamos passar fome juntos. E diga-se de passagem, essa mulher começa a procurar trabalho, começa a buscar, alguns dizem até mendigar, né? Aquele alimento que era colhido,
Aqueles grãos eram colhidos e havia algumas pessoas que iam atrás, catando o que sobejava, aquilo que ia sendo deixado para trás. E assim segue essa história de uma mulher que perdeu tudo, mas não perdeu a esperança em Deus. A história de uma mulher que, junto com outra que é membro da sua família. Tem gente que fala que membro da família é só de sangue, né? Tem gente que faz brincadeira dizendo que quem diz que cunhado é parente, né? Tem outros que falam, quem diz que a pessoa que não nasceu da mesma família, só porque está ali na família, faz parte da família? Vai fazer sempre. Nós temos um laço que nos une como família. Ah, mas o homem veio de uma família, a mulher veio de outra, se uniu, e a Bíblia diz que eles se tornaram o quê? Uma só carne. Agora são não só sangue, é carne, né? Estão juntinhos um com o outro. Então as pessoas devem ser consideradas dentro da nossa casa. Eu não tenho esse costume, alguém fala assim, esse é meu concunhado. Eu chamo todos de cunhado. Chamo todos de tio e de tia. Mas é da parte da minha esposa. Para mim não importa. São os meus tios e as minhas tias. Nós temos que considerar os membros da nossa família como verdadeiramente eles são. Não existe membro mais importante ou menos importante. Até porque na palavra de Deus não existe ninguém maior nem menor. Nós somos todos iguais. Na família também nós devemos considerar todos iguais ou superiores a nós. A Bíblia ainda vai mais além com relação a pessoas. Quem dirá a família? A família deve ser, sim, bastante considerada. Então, essa mulher que ficou viúva recebeu uma amiga inseparável. Essa amizade de Ruth com Noemi é uma amizade que deve ser observada e seguida e desejada. Você tem amigos? Irmã, você tem amigas? Eu acredito que sim. Amigo é aquele, Maestro Enoque, para todas as horas. É bom, né? É bom ter amigo para a gente sorrir, para a gente festejar. Vou dar uma festa, Nivânia, lá em casa, vamos lá. Bom, legal. Mas e quando a gente está sem condição de festejar? O amigo tem que estar presente também. Esse é o amigo que está presente na hora da alegria, na hora das conquistas. E se o amigo invejar a conquista do outro, não está muito amigo, não. Está precisando melhorar essa amizade. A amizade tem que louvar a Deus. Mas, Senhor, não cheguei nem na metade do caminho que ela chegou. Senhor, podia... já nem continua com a frase. Não podia ser você. A gratidão a Deus, pelo que Deus faz na vida dos nossos amigos, ela deve existir sempre. E todo sentimento contrário a isso, a gente deixa de lado. É importante nós preservarmos os nossos amigos, as nossas amigas, porque Deus deixou bem claro isso para nós. Ele nunca desamparou ninguém. Deus não desampara os seus, Deus não desampara ninguém. E nós também não devemos desamparar. O que aconteceu, ou o que acontece quando Deus de Noemi se faz presente? A libertação. Acontece libertação, ele traz libertação. Abre aí para mim, põe aí na tela, por favor, Êxodo 3, 10 a 12. Êxodo 3, 10 a 12. O que acontece quando o Deus de Noemi se faz presente? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
quando o Deus de Noemi se faz presente, a libertação. Essa libertação aqui é uma das mais faladas, das mais conhecidas da Bíblia. Quando o povo estava escravizado e Deus vai e usa Moisés para tirar o povo da escravidão. Nem Moisés acreditou, falou, eu não. É demais para mim. Eu sou muito pequeno, não sei falar, língua pesada, olha, escolhe outro. Aí Deus falou, não, o escolhido foi você. O cajado está na sua mão. Aí lá vai Moisés cumprir todas as ordens de Deus e as direções do Senhor Deus para que aquela libertação viesse ao povo. Abre para mim também, por favor, Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 a 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando o Deus de Noemi se faz presente, o Deus do socorro, o Deus que atende, o Deus que vê e o Deus que acompanha, acontecem milagres na nossa vida. Como aconteceu na vida desta mulher e de sua filha. Inclusive tem até uma música, né? Cantamos do nosso CD que fala sobre essa mulher. Aquela mulher, ela foi humilhada. Ela pediu algo para Jesus e Jesus falou, olha, não vim para te atender. E ela insiste e fala, mas Jesus, nem que seja migalhas, permita que eu me alimente. Ou seja, Jesus, ainda que eu fique de longe, te olhando e te ouvindo, libera uma palavra de bênção na minha vida. E a palavra foi liberada através da fé e da persistência daquela mulher. Quando Jesus dá aquela palavra assim bem forte com ela, que não estava ali para atendê-la, que aquele alimento não era para ela, aquela mesa não era para ela se assentar, ela podia sair triste, desanimada, cabisbaixa e falando mal de Jesus. Olha lá, o pessoal fala tão bem desse Jesus, diz que atende todo mundo, sara, cura, liberta, abençoa, até ressuscita. Mas a mim, esse Jesus aí, ó, não me atendeu. Não. Quando nós vamos buscar na fonte, nós já sabemos o que vamos encontrar. Ninguém chega a uma fonte para beber água, conhecendo a fonte, e fica assim, será que eu bebo essa água ou não bebo? Não, geralmente a gente pega lá. Um dia desse eu fui na chácara do meu irmão, e lá tem uma mina, e eu peguei um copinho de alumínio, desci lá na mina, acompanhado da minha esposa, e fui lá na mina, peguei daquela água, e ó, tomei. Por quê?
porque eu sabia o lugar que eu iria e que água eu iria encontrar. Água pura e boa para se beber. Aquela mulher, ainda que foi não tão bem tratada quanto gostaria, até porque Jesus estava tratando com ela e também exercitando a fé daquela mulher, provando a fé daquela mulher, ela novamente fala: Jesus, tudo que o Senhor falar, louvado seja o teu nome, mas assim, deixa eu provar um pouco dessa água, deixa eu me alimentar um pouco dessa palavra, ainda que seja de longe, ainda que seja migalhas. Eu tenho certeza que minha filha será curada, que minha filha será liberta. Quando o Deus de Noemi se faz presente, o milagre acontece, a libertação acontece. E também, quando ele se faz presente, ele vai trazendo para nós purificação. Isaías 6, 70, perdão, Isaías 6, eu acho que é o 7, esse é o 7 aí. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia. Quando Deus se faz presente, tem pessoas que vivem se acusando de pecadores. Estou falando de crente. Porque eu sou pecador, porque eu... Sim, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos 100% puros, nós não estamos totalmente transformados. Essa transformação um dia vai acontecer. Por enquanto, eu e você, às vezes até, pastor Juscenilson, no afã de acertar, a gente às vezes dá uma pisadinha na bola e fala: opa, errei. Às vezes nós cometemos algumas falhas ainda. Tem gente que pensa que falha é só aquele pecado visível para todo mundo, aquele pecado que a gente nem pode mais ficar na igreja. Não, gente. Pecado não existe tamanho para ele. Pensamento, palavra, atitude, omissão, tudo isso pode figurar pecado diante de Deus. Então, nós precisamos louvar ao Senhor nessa noite, porque quando nós adoramos esse Deus maravilhoso, que atende oração, Ele nos purifica. Quando estamos com Deus, nós percebemos que Ele traz também capacidade para as nossas vidas. Jeremias 1. Põe aí para mim a partir do versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 10. Jeremias 1, do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha outro aí, se esquivando ou tentando dizer para Deus que não era capaz. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Quando estamos com Deus, nós recebemos das mãos do Senhor habilidades, capacidades, e Ele trabalha, sabe aonde? Em primeiro lugar, aqui e aqui. Sabe aquele sentimentozinho, aquele pensamento de que eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não posso ir até lá? Quando Deus chama alguém, eu não sei se já aconteceu com você em algum momento da sua vida, de Deus lhe dar uma missão, você falou: opa, é grande demais para mim, não posso, arruma outro, tenho outra coisa para fazer.
Não sei se isso aconteceu com você, mas acontece com muitas pessoas. Quando Deus fala, olha, você vai a tal lugar. Eu, Senhor. Eu lembro de um missionário que conta a história que foi fazer missões em um outro país, ele não conhecia a determinada língua. E muito preocupado, porque como é que ele vai se comunicar com as pessoas se ele não conhece a língua daquele país? Mas Deus mandou e houve a oportunidade para ele estar lá. Pregou na sua própria língua e ali, em determinado momento, o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele homem e ele começou a ser cheio do Espírito Santo e falar na língua dos anjos. Só que a língua dos anjos era exatamente a língua daquele povo. E ele aqui achando que estava falando apenas com Deus em mistérios, o Senhor estava transmitindo a sua palavra para os ouvintes. Que coisa, irmão. Quando Deus dá uma ordem a alguém, é Ele que se encarrega. Ele é quem capacita. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos capacitar, não, longe disso, né? Mas mesmo quando a gente acha que não dá, que não pode, que a língua é pesada. Ah, a língua é pesada? Então peraí. Vem cá, Arão, você vai ser a boca do seu irmão. Tudo que eu falar para ele, ele vai falar para você. E você transmite para o povo. Deus sempre tem um jeito, viu? A gente não tem não, mas ele tem. Deus sempre dá um jeito em tudo. Quando ele nos comissiona, ele nos capacita, ele nos usa, ele nos aperfeiçoa. E se a gente não der conta, ele faz por nós, através de nós. Você acredita? Eu acredito dessa maneira, em nome de Jesus. O Deus de Noemi, quando se faz presente, ele traz conforto. 1 Reis 17. Eu vou ter que correr aqui. 1 Reis 17, nós vamos ler aqui. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Que Deus tremendo, não é? Eu já contei isso aqui, se eu não me engano, de quando passávamos dificuldades lá em casa com a nossa mãe, trabalhando de diarista e cuidando de 7 filhos, aquela dificuldade. E minha mãe sempre nos ensinou a ser fiel no dízimo e nas ofertas. Mamãe chegava e colocava uma moedinha na nossa mão, viu, papai, mamãe? Não deixa para ensinar o seu filho a dizimar e a ofertar quando eles já forem grandes, quando eles já estiverem com a vida toda formada lá na frente, não. E pode ser um pouquinho mais difícil para eles entenderem o mistério e a satisfação de cumprir a ordem de Deus no que diz respeito a ofertar e a dizimar. E mamãe colocava a moedinha na nossa mão, e aquela carreirinha, 7 filhos sentados, irmão. E cada um de nós tinha uma moedinha para colocar na salva. Nossa mãe sempre nos ensinou a ser fiéis na casa e na obra do Senhor. Você imagina uma viúva, irmão. Uma viúva sem ter nada. E aí vem uma ordem de Deus, pode ficar tranquila, que mesmo não chovendo, mesmo não tendo mantimento, dentro dessa vasilha sua aqui, ó, que tem essa farinha, você pode pegar o tanto que você quiser, ela não vai acabar. Irmãos, eu falo porque eu vi com esses meus olhos aqui, eu via na minha casa, minha mãe sendo fiel na entrega do dízimo, irmãos. Passava um mês tranquilo. Senhora Alessandra, tranquilo. Tirava o arroz, feijão, e cozinhava e dava o mês inteiro. Chegava o final do mês, ainda tinha mantimento. Mas quando acontecia algum episódio, alguma coisa que acontecia inesperada, e minha mãe pedindo perdão a Deus, pegava aquele dinheiro e investia em outra coisa, irmão. Eu falo porque eu vi com os meus olhos. Não dava nem metade do mês. Cadê o arroz? Cadê o feijão? Irmãos, como é importante
entender que através da nossa fidelidade, as portas da graça e da bênção de Deus ficam abertas para nós. E Ele quer nos provar na hora da dificuldade mesmo, irmão. Tem gente que acha que isso é palavra de pastor, para arrancar o pouco que você tem. Ô, irmão, que triste que as pessoas não entendem o que a palavra nos ensina. Que triste. Nós somos grandemente abençoados quando ofertamos. A Bíblia diz, dai. Ela não fala, recebei para dar, não, dai. E ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando nós cremos num Deus poderoso, como esse Deus de Noemi, nós podemos vivenciar Deus prosperando, Deus abençoando. Irmãos, eu vou correr só um pouquinho aqui, que a hora não nos permite demorar mais. Quando nós adoramos e servimos ao Deus de Noemi, Ele cura as nossas enfermidades. As enfermidades são curadas. Está lá em Marcos 5, 28 e 29. Uma mulher com fluxo de sangue vai aos pés de Jesus como último recurso de sua vida. Pensa numa mulher rica, abastada, uma mulher que tinha condições. Gastou tudo que tinha, tudo, e não resolveu o seu problema. Aí ela foi à fonte, ouviu falar que Jesus passava por ali. Que fé dessa mulher, irmãos. Aquela mulher, ela não almejou um abraço de Jesus. Ela não almejou como alguns que ficam assim, iludidos com alguns fãs, que chega perto, belisca, arranca cabelo. Eu não sei nem para que serve isso, mas fazem isso, né, irmãos? Não sei que sentimento estranho é esse, mas alguns beliscam, arrancam cabelo, dá empurrão, pega pedaço de roupa. Aquela mulher, ela tão somente desejou tocar lá embaixo, na orla. Eu não sei, irmão, se aquela mulher já estava se arrastando e falando, olha, é a última chance da minha vida, eu vou tocar, nem que seja. Quando ela pega na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus. Ô, irmão, eu gosto de imaginar as coisas. Imagina aquela mulher levantando, sacudindo a poeira e falando, oi, peraí. Alguma coisa tem alguma coisa diferente em mim. Daqui a pouco Jesus fala, ei. Ele podia ter usado o termo roubou, né? Alguém roubou virtude aqui de mim. Não, mas ele não usou esse termo, não. Ele falou, alguém me tocou. Ô, meu irmão, você já esteve no meio de multidão? Quem é que já esteve no meio de uma grande multidão aqui? Você conseguiu ficar na multidão sem ninguém encostar em você? Diga-se de passagem que anda de ônibus, né? Busão cheio. Irmão, misericórdia. Empurra de lá, empurra de cá, e vai daqui, vai dali. Aí Jesus para e fala, ué, mas quem me tocou? Ah, Jesus, o senhor deve estar de brincadeira. O povo está te apertando, a multidão te oprime, e você pergunta quem te tocou? Sim, eu estou perguntando, e quem está ouvindo eu perguntar, já sabe a resposta, saiu virtude de mim. Tanto Jesus sabia que alguém tinha tocado, quanto aquela mulher sabia que era ela. Porque quem vai à fonte, encontra. A história de Ruth e Noemi é muito bonita. Ruth consolou a Noemi, como Cristo faz a todos quantos confiam nele. Boaz encontra aquela mulher, encontra graça naquela mulher e fala, como pode? Deixou o seu povo, deixou sua terra para acompanhar uma mulher que não tem mais filhos, que não tem mais marido, a troco de quê? De uma amizade sincera e de uma certeza que quem vai à fonte, uma hora ou outra, as coisas vão virar. E aquela mulher que não tinha nada, que não era ninguém, não era nem daquele povo, casa com Boaz, o resgatador. E as terras são devolvidas e as bênçãos do Senhor vêm sobre aquelas duas mulheres. E vem mais, vem filho. Eita coisa linda, irmãos. Vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. Os que confiam no Senhor
devem ser sim como os montes de Sião, que não se abalam, ainda que não esteja tão legal quanto você gostaria, ainda que nesse momento da vida a coisa não esteja do jeito que estava antes, mas pode ter certeza que amanhã será melhor. Se não for nessa terra, continua servindo ao Senhor, continua fiel, porque quando chegarmos lá, você vai entender o que você plantou aqui. Que Deus abençoe a amada igreja em Cristo Jesus. Pastor Juscelio, por favor.